Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, vamos ler do verso 1. Primeira Reis 19, do verso 1 pelo menos até o verso 10. Diz assim, ó: E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito e como totalmente matara todos os profetas da espada. Então Jezabel mandou uma mensagem a Elias e dizer-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto se de certo amanhã a estas horas não puser a tua vida como a de um deles. O que vendo ele se levantou, e para escapar com vida, tem algumas versões que vai falar assim, que Elias teve medo e se foi, e veio a Berseba, que é de Judá, deixou ali o seu moço, seu ajudante, e ele se foi ao deserto a caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu em seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Ele está pedindo para morrer. Tem versões que ele fala assim: Senhor, me mate agora, porque eu sou um fracassado. Verso 5: E deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, de uma árvore. E eis que então o anjo o tocou e disse: levanta-te e come. E olhou, e eis que a sua cabeceira, ou sua cabeça, estava um pão cozido, algumas versões vão falar em pedras, sobre as brasas, e uma botija de água. E comeu e bebeu e tornou a deitar-se. Algumas versões vão falar: e tornou a dormir. E o anjo do Senhor tornou a segunda vez e tocou e disse: levanta-te e come, porque muito comprido te será o caminho. Verso 8: Levantou-se, pois, e comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites, até chegar em Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, e passou a noite ali. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que faz aqui, Elias? E ele disse: tem sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram o teu concerto, e derribaram os teus altares, e mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirarem, ou para tirarem a minha vida. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Meus amados irmãos, falar de depressão é um assunto de muita importância, de muita valia, muito apropriado para o nosso tempo. O senhor que está ali e trabalha em farmácia sabe que talvez os medicamentos que mais se vende hoje é para combater a ansiedade e a depressão. Até porque a ansiedade é a antessala da depressão. A depressão é reconhecida pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, como uma doença. Tem o código CID dela, e que assola a humanidade, dizendo a OMS que 10% da população mundial sofre com depressão. De 10 a 13% sofre com a depressão. No texto a qual nós lemos, nós vamos trabalhar daqui a pouquinho. Eu ensino muito acerca de texto expositivo, a mensagem expositiva. Nós vamos ver que Elias enfrentou uma crise de depressão ao ponto de pedir a morte para si, já que era um fracassado. Ele fala: Deus, me mate. Inclusive, a depressão é o que mais se leva muitos a cometerem suicídio, cortarem punhos, fazerem cortes no corpo, porque tem hora que se pensa, quem está com depressão, que a dor do corpo físico vai aplacar a dor da alma, e ele se mutila, porque querendo por algum
algum tempo ter um alívio naquilo que está passando a tua alma. A depressão foi definida por Andrei Salomão, um grande repórter dos Estados Unidos. Olha o que ele disse acerca da depressão. A depressão é como um parasita que suga a seiva da nossa vida. A depressão é como eu participasse do meu funeral 2 vezes ao dia. Geralmente quem sofre de depressão, ele tem um pico, ou é na parte da manhã ou na parte da noite. A depressão ela é cíclica. A depressão é multicausal, tem muitas causas que podem levar-se à depressão. Andrei Salomão disse que a depressão é como se vestisse um paletó de madeira todos os dias. A depressão é o cárcere da alma, é a prisão de toda a mente, é a masmorra das emoções. É o cativeiro que priva muitas pessoas de nutrirem sua alma. É o cativeiro que muitos pensam que não vai ter um amanhã, não vai ter um futuro. A depressão é classificada como uma doença, e essa doença possui muitas causas. A depressão ela atinge crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. A depressão ela atinge todas as classes sociais, do pobre ao rico. A depressão atinge do analfabeto até aquele que é letrado. A depressão atinge desde aquele que é crente até o ateu mais agudo. A depressão consegue alcançar. A depressão é uma doença e que causa muitos outros males. Tem pessoas que depois passam a sofrer, exemplo, gordura no fígado, pancreatite, úlceras, gastrite, devido a um grande enfrentamento de uma depressão. A depressão, se não for tratada de uma forma conveniente, pode desembarcar em muitas outras tragédias irremediáveis. A depressão é a maior causa de suicídio no mundo. Geralmente quem passa por depressão, ele tem picos de euforia, picos de alegria. Logo depois vem uma depressão. Às vezes se alegra com os amigos, tem um dia abençoado, mas quando chega em casa tem um confronto com a realidade, se tranca no quarto e às vezes pede também a morte. John Piper, de um dos livros chamado Sorriso Escondido de Deus, ele trata a depressão de 2 formas que nós não podemos deixar de falar. Nesse livro, Sorriso Escondido de Deus, ele fala de 2 posições que a depressão muitas das vezes é causada. Primeira, muita gente causa e liga a depressão com ação demoníaca. Se diz que quem está enfrentando depressão é ação de demônios. E essa teologia foi muito difundida no Brasil com um dos avivalistas neopentecostais chamado de Eric Osborne. E esses neopentecostais pregaram muito sobre isso, que quem está com depressão é porque está sob influência de demônios. É uma primeira tese, mas existe uma outra tese também disseminada pelo mundo, de um pregador americano chamado Jay Adams. Ele afirma que a depressão é por causa de pecado não confessado, que pessoas que enfrentam depressões é porque peca e esconde o pecado e não confessa, e por isso está passando por um grande momento de depressão. Agora pense, a pessoa que já está numa depressão, ainda ser acusado de possuir demônios, ou estar sendo regido por demônios, ou a pessoa que está em depressão ainda ser acusado que tem pecados escondidos. Isso só aumenta mais o peso e aumenta mais ainda a sua crise de depressão. Isso não pode ser considerado totalmente na sua totalidade. Claro que não, isso é um erro. Mas também eu não posso deixar de falar que muitas das vezes a
que também é influenciado por demônios, pessoas que procuraram o centro espírita, pessoas que procuraram obras de macumbaria, pessoas que procuraram o evangelho ocultismo, com certeza abriram legalidades e porta para o demônio agir na vida dele, e talvez está enfrentando uma depressão. Mas também tem pessoas que carregam a depressão justamente por pecados não confessos, pecados que cometeram e que nunca confessou para receber o perdão. O caso de Davi: adulterou com Batsabá, ele mandou matar o marido dela, não confessava e carregava isso na tua alma. Pode ser sim, também por causa sim de pecado, mas também pessoas cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, crentes, passam por depressão. É normal. Assim como a depressão é reconhecida como uma doença, então um crente que também tem gastrite, um crente que tem um problema cardíaco, um crente que tem problema de visão, também pode ter depressão, mesmo tendo uma vida piedosa, cheia de Deus. O problema é que a depressão não é fácil de ser diagnosticada. Quando você quebra um braço, tira um raio-x e vê que precisa engessar o braço. Se você tem uma gastrite, faz uma endoscopia, descobre que tem uma bactéria chamada H. pylori, precisa de tomar um remédio caro, cheio de antibiótico, um H-bacter, pyloripaque, alguma coisa desse jeito, desse outro. Agora a depressão não tem como de ser fácil de diagnosticá-la. Muitas das vezes a depressão é incompreendida pelos familiares. O monte acha que a frescura, os familiares não compreendem, e muitas das vezes rejeita a convivência com essa pessoa. Não estou vendo esse slide, mas pelo jeito está ali, né? Não foi eu que fiz, nem sei quem fez, mas está aí, está ajudando. Mas presta atenção naquilo que eu vou falar. Vou falar assim, não fica perdido no que eu estou dizendo. A depressão tem muitas causas. Eu até anotei algumas coisas. Quando Adair Toffler, um especialista em depressão, ele escreveu um livro, irmã Vera, que chama Terceira Onda, e ele diz que a depressão é um canteiro fértil para florescer. Aonde? Numa sociedade adoecida, numa sociedade que está destruída familiarmente, quando pessoas têm crise existencial, avanço das drogas, promiscuidade sexual, despersonificação do ser humano, solidão dos grandes centros, é um canteiro fértil para a depressão florescer. Tem muita gente que está cercada por muita gente nos grandes centros urbanos, porém se sentem mais sozinhos do que nunca. Tem muita gente que vai procurar alegria na prostituição, na promiscuidade, e acaba se enveredando num profundo depressão da alma. Quais são as causas da depressão? Alcoolismo, drogas, prostituição, problemas emocionais, enfermidades, a perda de um ente querido, o luto, uma pandemia, uma crise financeira, a perda brusca de um trabalho, divórcio. Tudo isso contribui para causar depressão. Traumas na infância, a perda de um pai, de uma mãe, agora está sendo criado só pelo pai, um padrasto ou madrasta, sente falta do seio materno, sente falta do aconchego de familiar, um lar estruturado. Tudo isso pode ser levado à depressão. Nós precisamos entender, e eu mesmo, André Salomão, num dos seus livros mais recentes, ele fala que a depressão precisa ser tratada primeiro com medicamentos. Nós não podemos ser crente a ponto de falar: eu jogo os remédios no vaso e não tomo nenhum tipo de remédio. É ignorância. Procura um psiquiatra. Tem que quebrar esse mito que só procura psiquiatra quem é doido. Isso é engano, é mentira. A depressão precisa ser tratada com medicamentos na dosagem certa, no jeito certo. Não fique tomando porque fulano tomou uma fluoxetina, tomou uma paroxetina, tomou qualquer outro medicamento, deu certo para ele,
funciona, até porque remédio é droga, o que faz a diferença é a dosagem, a posologia. Procure um psiquiatra, faça uma consulta, tem que ser tratado com medicamentos, e não é com o doutor que é ortopedista que te indicou o medicamento. Procure um psiquiatra especializado para tratar a tua dor. Segundo, também é tratado com terapias. Depressão, trata-se com terapias, conversa. Nós vamos ver isso com Elias se der tempo. Terapia com o amigo, terapia com os pais, diálogo, terapia com os irmãos da igreja, terapia lá no trabalho, conversa com o pastor, terapia, diálogo. E uma das causas da depressão é isolamento. Tem muita gente que está em depressão, quer ficar sozinho, e às vezes nós que somos familiares ainda falamos assim: devemos deixar sozinho. Vamos entender, e é um erro deixar sozinho, está errado deixar sozinho, porque se uma das causas da depressão é o suicídio, quando você deixa sozinho, talvez você vai descobrir tarde demais que não poderia ter deixado sozinho. Precisa-se de terapias, conversar. Você vai ver Deus conversando aqui com Elias. Você sabe que uma pessoa que está em depressão e é amigo dela, procure ela para uma conversa. Ela precisa de desabafar, ela precisa de arrancar para fora o que está no âmago, no peito, na alma, e jogar para fora. Ela precisa de conversa. E terceiro, para a cura da depressão, Camila, presta atenção na conversa. Depressão também precisa de pôr em prática a fé, participar da palavra de Deus, dos cultos, da oração. Vim aqui ouvir um louvor, que muitas das vezes o louvor fala na alma, ter a comunhão dos irmãos, receber uma palavra como essa, receber uma oração, porque vai ter demônio, e precisamos de expulsar esses demônios. Depressão também se trata com fé. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Levanta a tua mão que eu quero profetizar na tua vida. Talvez você não enfrente essa grande problema da depressão, mas conhece alguém, levanta a tua mão que eu quero profetizar em nome de Jesus, do poder que há no Espírito Santo. Eu quero profetizar, se tem alguém enfrentando esse drama, que ele seja curado, seja abraçado pelo Espírito Santo, que essa palavra traga libertação, que essa palavra traga renovo, receba a cura, o toque do Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. A depressão, ela tira a esperança, ela te joga numa crise existencial, ela oprime. A depressão rouba as energias, ela tira os seus sonhos. André Salomão chega a dizer que a depressão faz você muitas vezes nutrir um saudosismo do passado. Naquela época, fica só morando no passado. Mas tem outros casos de depressão que você não consegue enxergar saída para amanhã. Você acha que não vai ter saída no amanhã. André Salomão diz que a depressão é como você entrasse dentro de casa, fechasse a porta, apagasse as luzes, e como se não existisse mais porta e nem janela, você pensa: tenho que pôr fim na minha vida. É angustiante. Por isso, quando conhecer alguém que tem depressão, pare para ouvir, para orar com ele, para escutar, para cantar um louvor, mandar um louvor. Talvez Deus te colocou junto com essa pessoa que tem depressão, para você ser um canal de bênção para ela. Vamos olhar para o texto, vamos olhar a luz da Bíblia. Olha só, Elias, um homem de Deus. Elias tinha derrotado, quantas coisas Elias tinha feito? Orou, Deus mandou fogo do céu. Elias tinha sido sustentado por Deus na beira do Querite. Elias ora e ressuscita um menino. Elias vai na viúva de Sarepta. Deus usa ele ali para multiplicar o azeite e a farinha. Agora chega no capítulo 19, um grande homem de Deus mostra que ele também é gente e que tem os pés de barro. Mesmo sendo um grande homem de Deus, também não era um super-homem, não era um super-crente. Ele foi assolado pela depressão. Ele não era forte o suficiente
Depois de tantas vitórias retumbantes, ele ficou deprimido, pediu para si a morte. Vamos considerar quais foram as causas da depressão de Elias. Talvez seja a sua. Em primeiro lugar, ele tirou os olhos de Deus e colocou nas circunstâncias. Num dado momento, Elias pensou que a sua vida estava na mão da perversa rainha Jezabel, casada com o rei Acabe. Ele tinha matado os profetas de Baal. Elias conta, aliás, Acabe conta para Jezabel: esse profeta matou os profetas nossos, dos nossos deuses. Ela vai mandar a mensagem para ele. Olha a mensagem que ela fala: os deuses acabam comigo. Isso, no verso número 2: os deuses acabam comigo, se até amanhã, a estas horas, eu não puder cabo na tua vida. Ei, imagina, irmão, o governador de um país, do estado, colocar o BOP, a polícia civil, a polícia militar, o exército à procura de um homem. É para sentir medo. Tem versões que falam que Elias teve medo, pegou seu ajudante e fugiu para o deserto. Por quê? Elias vai ficar deprimido, porque ele deixou de confiar em Deus, ele deixou de colocar os olhos em Deus, para colocar os olhos numa rainha perversa e mal. Todas as vezes que nós tiramos os olhos de Deus e olhamos nas circunstâncias que nos acercam, corremos o risco de ficarmos deprimidos. Como essa pandemia tem feito com que muitos entrem em depressão, porque estava com medo de pegar o vírus, ficou isolado dentro de casa, perdeu a comunhão da igreja, não vinha mais orar, não vinha mais ler a Bíblia, não vinha participar do culto, ficou deprimido, colocando os olhos na situação. Deus está dizendo: o Senhor ainda está sentado no trono, Ele ainda é o Todo-Poderoso, Ele ainda governa todas as coisas, e você está na palma da mão do Todo-Poderoso. Se é verdade o que eu prego, levanta a tua mão e adora o nome dele. Aleluia. Se eu pensar assim, eu dependo do homem, eu dependo do médico, eu dependo do meu trabalho, eu dependo do emprego, fica só na situação, olha a circunstância. Você acha que tem hora que não dá essas crises? Sou pastor, mas sou gente. Tem hora que eu falo: meu Deus, se você dizimar, eu recebo. Quando você não entrega o dízimo, falta para mim, falta lá em casa, falta para os meus filhos, eu não tenho outra renda, tem que pagar as contas da igreja. Quando eu olho para a parte administrativa, se eu levar só para os olhos humanos, eu me clausuro. Como é que vai ser esse mês? Como é que eu vou passar? Minha alma se amargura. Como é que você encontra descanso? Senhor, eu não sou o dono da igreja, o Senhor que é o dono da igreja. Pai, o Senhor é o Deus que provém e é o Deus que proverá. Meu Deus, eu podia estar fazendo qualquer outra coisa, mas o Senhor me chamou para a obra. Então cuida da minha vida, cuida da minha alma, cuida da minha família, cuida, Senhor, porque eu estou nas palmas da mão do Senhor. De repente eu recebo uma mensagem: ei pastor, Deus manda te falar que Ele vai mostrar que Ele é Deus da tua vida. Descansa nos braços dEle, porque Ele cuida do Senhor. É Deus, é Deus. Segundo, Elias entra em depressão, porque ele entrou na caverna da solidão, quando ele mais precisava de pessoas. Se eu olhar no versículo 3, e a Valécia vai colocando aí, você vai ver que ele vai fugir para o deserto, ele leva um amigo, um ajudante, mas quando ele passa em Berseba, ele deixa ele e fala: eu vou daqui para frente, eu vou seguir sozinho. Na nova versão NVT, transformadora, ele disse: Elias resolveu seguir sozinho, entrou na caverna para se esconder. Ele só vai ficar em depressão porque quando ele mais precisava de companhia, ele resolveu ficar sozinho. Quando você estiver meio que enclausurado, irmão, procure ajuda, se abre com alguém, ouça alguém. A depressão nos prega essa peça: quando mais precisamos de companhia, queremos nos trancar nos quartos escuros. Elias dispensou o moço na hora que ele mais precisava de um amigo. Ei,
Jovem, Mateus, você que é amigo de alguém, quando ele precisar do ombro, do ouvido para ouvir, dê ouvido para ele, converse com ele, não deixe ninguém ficar sozinho. Filho, procura tua mãe, irmão, procura tua irmã, mas esteja do lado no momento da angústia. E você não procura ficar sozinho, não. Eu vou trancar no quarto, não, procura ajuda, eu vou para a igreja, vou para o centro de oração, vou para a consagração, vou fazer parte do grupo familiar, mas não quer ficar sozinho. Terceiro, Elias entra nessa depressão porque ele fez uma leitura errada, pessimista da situação da sua volta. Pensou que somente ele era crente, que tinha restado só ele, que não tinha mais ninguém servindo a Deus. Pensou que estava sozinho. Eu sou líder desse departamento, é só eu que faço. Se eu não fizer, ninguém faz, ninguém cuida. Olha o versículo 18, o que Deus vai responder no versículo 18? Ele achava que era sozinho. No final, olha o que Deus fala para ele: e também deixarei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobravam a Baal, e toda boca que não beijou imagem. Deus está mandando te dizer: você não está sozinho na peleja. Eu coloco alguém do teu lado para te ouvir, para cuidar de você, para te fortalecer, mas eu não te deixarei sozinho. Deus ainda falei que estarei convosco todos os dias. Aleluia. Quarto, ele perdeu completamente essa perspectiva do futuro. Ele pediu para si a morte. Ele julgou que o melhor tempo da sua vida tinha passado. Na versão Nova Linguagem, tradução de hoje, olha que a Bíblia fala a parte final do versículo: já chega, Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracassado no meio da minha família, igualmente os meus parentes. Essa última parte aí, quando ele fala aqui, já chegou a nova versão, NLTH, Nova Linguagem, tradução de hoje, quando ele diz assim: Senhor, dá basta na minha vida, porque eu sou um fracassado como os meus outros parentes. Você já viu que tem gente que carrega isso? Meu pai fracassou, eu vou ser fracassado. Minha mãe, eu tinha um tio que era assim, também vai ser. Casamento da minha família não dá certo, eu sou um fracasso, não devo viver mais. Muitas das vezes a depressão prega isso na nossa vida. Só que Elias não sabia, aleluia, que ele não era um fracassado. Ele é um grande profeta chamado Elias. Ele está pedindo a morte, mas nem morte Deus tinha para ele. No capítulo verso 15 adiante, Deus vai falar para ele: Elias, você está achando que é um fracassado? Não, você não é não. Desce lá, unge como rei da Síria, Ezequiel, se eu não me engano, unge como rei da Síria, Azael, lá no finalzinho, unge Azael, rei da Síria. Versículo 16, unge a Jeú, rei de Jerusalém. Vai até Eliseu, unge Eliseu no teu lugar. Você está pensando que está na hora de morrer, que não tem mais nada para fazer. Deus está dizendo: ainda tem uma obra grande, ainda tem coisas maravilhosas para fazer através de você. Então levante, porque Deus tem coisa nova na tua vida. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus. Pastor, e a cura de Elias? Eu falei que a cura da depressão pode ser por remédios, terapias e fé. Olha Elias, como Deus tratou a depressão de Elias. Em primeiro lugar, Deus tratou por meio da sonoterapia. Já viu falar? Dormir. A Bíblia nos fala, no versículo 6, 7 e 8, quando a Bíblia fala assim, e olhou versículo 5, e deitou e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que então um anjo tocou e disse: levanta-te e come. Olhou, eis que a sua cabeceira estava um pão cozido sobre brasas e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O sono é muito importante, assim como segurança física. Precisa dormir.
assim como o corpo cansa, a sua alma precisa de descanso. E a alma, quando você dorme, ela é alimentada, descansa. Deus tratou de Elias por meio do sonoterapia. Precisou dormir. Ei, de vez em quando é bom a gente ir para uma fazenda, procurar um lugarzinho que consegue dormir, cheira lavanda, uma essência de lavanda. Coloca hoje, se você colocar no celular assim, ó, música para dormir, tem até barulho de cachoeira, passarinho. Manda os meninos dormir na sogra. Põe os pés de água quente antes de dormir. Fala do marido, fala, vai ligar massagem. Ora, pede alguém para cantar um louvor baixinho, sei lá, mas descubra algo que faz você dormir. Se é o ar-condicionado. Mas quem precisa dormir, relaxar. Deus tratou de Elias fazer ele dormir. Ele dormiu 2 vezes. Ele dormiu debaixo do pézinho. O anjo veio, toca nele, dá para ele comida, ele come, deita e dorme de novo. Aí tem gente que às vezes não entende, a fulana está dormindo demais, ele precisa dormir para descansar a mente. Ei, levanta a mão que eu vou profetizar de novo, você vai entender. Mas a Bíblia fala que quando Elias estava com depressão debaixo do cimo, o Senhor mandou um anjo do céu para tocar nele e despertar ele. Ei, Camila, Deus vai mandar um anjo para ficar do teu lado, para te livrar, para te proteger, igreja. Toda vez que você está passando por essa dor, Deus envia, se for preciso, um anjo para te fortalecer. Bendito é o nome do Senhor. Em segundo lugar, Deus tratou Elias por meio da alimentação. O anjo desperta ele, tem um pãozinho preparado, assado em pedras, e uma botija de... Porque tem muita gente que está com depressão e não quer comer. Tem outros que é o contrário, come demais. Aí muitas vezes é ansiedade. Mas geralmente a pessoa que está com depressão profunda, nem comida ele quer. E Deus fala que precisa se alimentar. Descobre a comidinha gostosa que a sogra faz, que a mãe faz, que a esposa faz. E olha aqui que alimenta, irmão, amigo, com que? Pão. Era Santa Catarina. Foi feito do céu. Pão significa o alimento básico para a nossa necessidade. Tem hora que a comida mais gostosa que tem, irmão, é um arroz, um feijão padrão, um ovo caipira molinho frito. Olha, né? Mas ir lá, chega num sorriso ali que eu vi pela máscara. E um bife com cebola em cima. Meu Deus, irmão. A gente precisa achar que é só não sei o que, não, irmão. Tem hora que a comida é simples. Uma abóbora com quiabo, tem muita gente que gosta, eu gosto, né? Uma saladinha, mas a gente precisa de alimentar, nem que seja aquele alimento mais vital que a gente tem, né? A sua sopinha amarela, faz alguma coisa, pão, um alimento necessário, mas também está falando desse aqui, ó, desse pão, alimente na palavra, alimente no pão da vida, para alimente de Jesus, e água, o Espírito Santo, essa presença dele. Mas beba líquido, até porque você precisa nutrir os neurônios. Eu poderia falar a parte científica, não nutrir as células, hidratar bastante, porque ajuda a dormir. Tratou dele então com um alimento, porque é necessário para retomar as forças. O que mais, pastor? Para nós terminar. Passa rápido o tempo, agora é relógio ali. Em terceiro lugar, Deus tratou dando-lhe a opção de desabafo. Jaziel, meu amigo, você traz aqui esse trem gostoso para nós, né, Zé? Se você ler do versículo 11 adiante, depois que Elias entra na caverna, Deus vai até ele, fala com ele 2 vezes. Primeiro dentro da caverna. O que faz aqui, Elias? Ele vai desabafar. Deus, eu tenho sido Deus, tenho sido fiel. Olha lá, eis que é a palavra do Senhor dele. Põe o próximo versículo, 10. Tem sido muito zeloso, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os altares, mataram os teus profetas da espada. Só eu fiquei. Deus está falando assim: desabafa, meu filho, joga para fora tudo que você tem para falar.
É muito bom, isso é duas vezes. Depois Deus fala assim: sai de dentro da caverna. Não quero falar com você dessa caverna, não. Ele vai lá para fora da caverna. De novo Deus fala: o que você faz aqui, Deus? De novo ele desabafa a mesma coisa. O versículo 10 e o versículo 14 é a mesma coisa. Eu tenho sido tão crente, eu tenho te servido, Deus. Tenho lido a Bíblia, tenho orado, tenho sido dizimista, ofertante, eu tenho contribuído, tenho ajudado o pastor. Mas tem um povo aí que é rico e está prosperando. Desabafa! Tem hora, eu já falei isso aqui, irmã Cida Lopes. Vai estar nesse dominical, em nome de Jesus. Não vi não, glória a Deus, nem da igreja. Tem gente que senta para conversar comigo: pastor, eu preciso tanto falar com o senhor. Eu preciso da solução para o meu problema. Senta aí, meu filho, fala. E ele fala. Quando eu vou falar, eu falei assim: peraí, pastor, eu quero falar um pouco. E ele fala. Quando eu vou falar, ele fala: peraí, pastor, não acabei não. Fala, 2 horas falando. Quando eu vou falar, ele fala: ô pastor, obrigado. O senhor me ajudou tanto, o senhor é tão sábio. Eu falei: gatinho, eu só emprestei o ouvido. Precisava só jogar para fora, sabe? Desabafou. Pastor, minha mulher me ouve, eu chego em casa e vou falar com ela. Geralmente é o contrário, né? O marido chega em casa, a mulher vai falar, ele vem tão cansado do serviço que ele fala: cala a boca, não fala na minha, tá doidinho, eu jogo para fora. Né, meu senhor? Tem que escutar. Desabafa. Até com Deus, irmão. Você acha que Deus agrada aquela oração? Você fala: Deus, eu vou falar para o senhor, eu estou. Se o senhor me ajudar, eu estou até contra até cá. O senhor sabe, o senhor me conhece. Ó Deus, olha, eu estou ruim. Me fortalece. Deus agrada muito mais de uma oração sincera do que a hipocrisia de um fariseu. Ora, Deus a mim meu me chamando aí, olha, eu vou falar para o senhor que eu estou com vontade de lá. Me ajuda, né? Deus vai ajudar. Deus agrada essas orações. Aí não precisa ficar florescendo, depois não desabafa. Deus usou isso, o desabafo. É uma das necessidades para ser simples da alma, conversar e ser ouvido. Porque tem muita gente que quando comete suicídio escreve carta, porque nunca encontrou alguém para ouvir. Foi preciso deixar cartas. E é tarde demais. Quarto e último lugar, a gente terminar. Deus tratou revelando-lhe que o melhor da sua vida ainda estava pela frente. Interessante, irmão. Sabia que é com esse culto ali? Todo mundo olhando para ele, presta atenção. Tem hora que a gente acha que Deus só fala com a gente do reteté. Não é que eu sou contra o Pentecoste, eu sou contra a avivalista, batismo com o Espírito Santo, falar em língua, mistério. Gosto, deixa que seja Deus. Mas a Bíblia fala que, quando Deus fala que vai falar com eles, pode ler aí depois do versículo 12 para frente. A Bíblia fala que houve um forte vento que derrubou morros, rachou morros e despedaçou pedra. Olha o vento que foi, irmão. Tirou morro do lugar e despedaçou pedra no vento. Mas a Bíblia fala: mas Deus não estava naquele vento. Depois veio um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. Aí a Bíblia fala: e houve depois fogo. Mas a Bíblia fala: mas Deus não estava no fogo. Olha lá, a bem que a Valência é muito inteligente, me ajuda demais. Aí a Bíblia fala assim: ó, e depois do fogo, uma voz mansa e delicada. Mas Deus estava naquela voz. Tem hora que Deus fala desse jeito, é no culto desse jeito, é com a voz suave, agradável, e Deus está falando na alma, no coração, no espírito, e Deus está curando, e Deus está libertando, e Deus está restaurando, e muitas vezes eu vejo lágrima nos olhos, e Deus está falando: ele derrama lágrima, porque eu estou enxugando essa lágrima, eu estou te visitando esta noite. Eu sou Deus que consola o abatido e o aflito, e te tiro desse cárcere e dessa prisão, em nome de Jesus. Como eu queria que a igreja toda participasse de um culto como esse. É por isso que eu peço: a igreja, vem na terça, participe da terça, porque eu não costumo repetir palavra. Se você perdeu a mensagem, provavelmente você nunca mais vai ouvir ela. Então venha na terça, participe dos cultos de ensino, porque eu tenho palavra de vida para você.
não tinha mais jeito. Ele pensou que o seu ministério havia chegado ao fim. Tem hora que a gente pensa isso. Não dou conta mais não. Já estou na cidade, não tenho uma casa. Já estou na cidade, não tenho uma reserva. Eu estou na cidade, olha meu ministério. Roberto Marinho fundou a Globo com 62 anos de idade. Deus chamou Moisés para uma grande obra com 80 anos de idade. Caleb, né? Pede um Monte Hebron para conquistar com 85 anos de idade. Recebo, eu tomo posse no nome de Jesus. Tem hora que a gente pensa que está tarde, já passou. E Deus está falando, ei, aonde você está achando que é um ponto final, o diabo falou para você que é um ponto final, eu vou tirar o ponto, colocar uma vírgula e reescrever uma nova história, um futuro de glória, de honra, de vitória na sua vida. Quem recebe, levanta a mão e adora o nome de Jesus. Foi aí, quando ela pensou que tinha acabado, Ariel, Deus fala, desce, volte pelo caminho que você veio. Eu não te trouxe por aqui, volte pelo caminho que você veio. Esse aqui não era o caminho que eu tinha direção para você. E unge a Azael, o rei da Síria. Unge Jeú, o rei de Jerusalém. Sabe quem é que vai matar Jezabel depois? Jeú. E ele fala, mas também vai colocar um no teu lugar. Unge Eliseu como profeta no teu lugar. Você está querendo morrer sem deixar discípulo, obreiro? Você está querendo morrer sem deixar um Josué, Moisés? Faça discípulo. Aleluia. Fique de pé, igreja. Fique de pé. Coloca esse 2 Reis, agora 2 Reis 2:11. Elias pediu a morte, não pediu? Deus fala para ele, você está pedindo para morrer, nem pela morte você vai passar. Você está achando que é o fim? Eu vou escrever uma história que mais ninguém vai poder contar. Você está pensando que acabou? O que eu tenho para você vai ficar registrado nos anais da história. Você está querendo Hilux? Olha o que Deus fala em 2 Reis, capítulo 2, verso 11. E sucedeu que indo eles, quem? Elias e Eliseu, andando e falando, conversando, eis que o carro de fogo, com o cavalo de fogo, os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. E Elias estava pedindo a morte. Deus falou, ei meu filho, nem morte você vai passar por ela. Você vai ver carro de fogo, você vai ver cavalo de fogo, você vai ver o sobrenatural de Deus. Eu vou te levar nas alturas. Isso que você está passando agora, na verdade vai ser a sua promoção. Tudo isso que você está passando agora, é só eu te preparando, é só eu te capacitando para coisas maiores, para coisas sobrenatural, que você não está entendendo agora, mas todos vão te ver. O Deus que você serve, o que eu tenho separado para você. Eu sou o Deus que te honra. Eu sou o Deus que tem uma história grande na tua vida. Eu sou o Deus que te guarda, te consola e escreve uma nova história na tua vida. Cleide, ministério louvor, vem cá, vamos adorar com aquele louvor. Mesmo chorando, Cleide, vem glorificar a Deus. E você essa noite, eu quero ministrar cura. Eu sei que talvez você está aqui, tem passado um momento de depressão, tem enfrentado um momento de ansiedade. Talvez essa palavra falou com você. Talvez você passou esses momentos de dor, assim como Elias até pensou e pediu a morte. Mas Deus essa noite quer te curar. Deus ainda está falando, ele não é o fim. Você está pensando que é o fim, tem muita coisa grande para a tua vida ainda. Bendito é o nome do Senhor. Então adora, pode soltar.